Quero começar então falando sobre o lateral esquerdo Kaique, que eu vou deixar aqui para vocês então algumas matérias, né, que já teve a respeito de propostas do jogador, que no caso eu vou deixar essa aqui, ó. Primeiramente sobre no dia 24 de maio, né, onde assim, ó, chegará em breve uma proposta do Porto pelo lateral esquerdo Kaique, né, do Cruzeiro, notícia lá do Samuel Venâncio, e essa outra aqui, ó, que o Chicago Fire preparou uma oferta, né, de algo na casa de US$ 1.800.000, quase 10 milhões de reais, para comprar o jogador. Informação lá do Central do Cruzeiro e o blog da Raposa, e esse outro aqui do Thiago Fernandes. Então assim, o Kaique já foi procurado em 2 ocasiões vestindo a camisa do Cruzeiro somente nessa atual temporada. Vocês vão lembrar que ele começa a jogar profissionalmente pelo Cruzeiro na temporada então de 2021, né? Em 2021 ele fez 3 jogos. Eu até pensava que ele era um ponta esquerda. Aí 2022 mais 6 partidas e uma assistência. Foi bem em alguns jogos na reta final da Série B. Aquela partida contra a Ponte Preta mesmo, um ano atrás, ele já demonstrava ser um ótimo jogador. E nesse ano soma pelo Cruzeiro só 12 jogos. Mas como pode, né? Um lateral esquerdo de 20 anos, que só tem, então, pelo time do Cruzeiro um pouco mais de 21 partidas, valer isso aí, né? 10 milhões, 15 milhões de reais. Por quê? Porque ele jogou muito bem o Sul-Americano Sub-20 e o Mundial, a Copa do Mundo Sub-20, pela seleção brasileira. Em fevereiro desse ano, janeiro, fevereiro, foi disputado então o Sul-Americano pela seleção brasileira. Ele jogou muito bem, 5 partidas e 2 assistências, com o Brasil sendo campeão. E na Copa do Mundo então Sub-20, ele jogou 4 jogos, com o Brasil caindo nas quartas de finais. O Kaique foi titular e foi um dos poucos que se salvaram na seleção ali, na defesa. Jogou realmente muito bem e foi nesse momento, né, que surgiu essa especulação lá do Porto, quando ele retorna da seleção brasileira. Lembrando que ele poderia ter disputado mais uma competição pela seleção, que está ocorrendo nesse momento, o Pan-Americano, né, que ocorre lá em Santiago, e a seleção brasileira Sub-20. Vários jogadores não foram liberados, assim como o Kaique, outros jogadores como o Hendrick, o Marco Leonardo, o Vitor Roque, vários atletas não foram liberados justamente por conta dessa questão, né, de que não iria parar, né, para esse torneio. Então o Cruzeiro não liberou o Kaique, que fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro. E assim, ele não vai jogar nessa partida contra o Bahia, tá? A expectativa é de que não. Deve se recuperar para o próximo jogo. Vai ser uma disputa boa com o Marlon na lateral esquerda. Mas é um jogador que, de acordo aí com o Jorge Nicola, os seus empresários, seus representantes entendem que ele vale algo na casa dos 10 milhões de euros. Essa seria a proposta ideal para o Cruzeiro negociar o jogador, algo na casa dos 50 milhões de reais. Que é aquela coisa, é um valor alto para um lateral esquerdo, mas não acho que seria tão complicado o Cruzeiro chegar a algo próximo a isso, sabe? Obviamente, você vai falar quanto você quer, você vai pedir um valor bem mais alto, né? 50 milhões de reais. Mas dependendo se aparecer uma proposta de 36, 40 milhões de reais, já pode sim ter algum negócio. Obviamente é um jogador que pode ser muito aproveitado no próximo ano, e ele sendo titular absoluto do Cruzeiro, quanto que não vale, né? 15, talvez 16 milhões de euros, com toda certeza, porque lateral esquerdo no futebol brasileiro e no futebol mundial é uma carência gigantesca. E eu acho que o Kaique tem um potencial gigante, ainda mais sendo brasileiro, né? Eu acho que, se ele continuar nesse nível aí, fazer uma média de partida igual ele fez contra o Atlético Mineiro, com certeza vai chamar muita atenção. E você, quanto que acha que seria um valor justo aí pelo Kaique Brunner? Você acha que esses 50 milhões tá bom? Ou você acha que deveria ter mais? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, eu vou deixar então essa informação aqui, ó, do Jorge Nicola, e também lá do portal Conexão Cruzeiro, que trouxe, né, informação de que o meio atacante, né, Guilherme Marques, atualmente no Goiás, foi sugerido ao Cruzeiro nos últimos dias. Enfim, no caso, o Cruzeiro obviamente só vai tomar a decisão para 2024 quando tiver assegurado a sua permanência na Série A do próximo ano. Que vai lembrar, né? Ele tem jogado pelo Goiás, que briga também nessa parte de baixo da tabela. E sabem, alguns de vocês, né, que eu tenho um irmão, o Guilherme, que tem um canal do Goiás News aqui no YouTube. Nós dois somos gêmeos, né? Então muita gente pergunta se é eu que faço vídeos do Goiás também, mas não, é meu irmão gêmeo. Eu sou o Gustavo, ele é o Guilherme. Então eu acompanho bastante, né, o dia a dia do Goiás ali por conta dele, né? Toda hora gravando vídeo, e acaba que eu escuto uma coisa ou outra. E o Guilherme é um dos melhores jogadores no meio de campo desse ano, não tem nem muito o que dizer, né? Goiás, então, nesse ano com o Guilherme, tem 26 jogos, 7 gols e 5 assistências. É um desempenho bem interessante até aqui, que vale destacar. Boa parte desses gols e assistências é de bola parada, que ele é um cara bem diferenciado nesse quesito, tanto em questões de cobrança de pênalti, quanto também em relação a escanteios, que eu diria que seriam os pontos fortes dele nessa passagem pelo Goiás, mas longe de ser um jogador ruim. Obviamente tem 32 anos de idade, que é um jogador que seria então para chegar e ter um papel mais importante. E o Cruzeiro nesse ano, eu não esperava que teria muitos jogadores experientes chegando, né? Mas chegou o Nicão, que tem 33, chegou o Gilberto, que tem 34, então
Apesar de que na primeira impressão você olha assim e pensa, pô, 32 anos já ficaria com o pé atrás. Mas o Cruzeiro tem vários jogadores dessa idade que foram contratados. Obviamente com não bons exemplos, né? Não dando muito certo até aqui, mas quem sabe um contrato curto com o Guilherme não poderia ser uma alternativa. Ele que jogou muito tempo, eu lembro lá no Legia Varsóvia, né, do futebol polonês, jogou inclusive a Champions League, ele jogou lá de 2013 a 2017 nessa equipe da Polônia. Antes disso já tinha passado outras equipes do futebol português, como por exemplo o Braga e também o Gil Vicente, quando ele sai do Brasil muito cedo, né, jogou numa equipe chamada Paraíba do Sul, lá em 2009, no time 18, sub-18 e depois saiu. Passou um tempo inclusive no Benevento, lá da Itália, 2017 2018, 17 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ficou um tempo também no futebol turco e no futebol chinês, lá no Guangzhou City, nos últimos 1 ano e meio no Guangzhou. Ele jogou então nesse período, né, um pouco mais de 32 partidas, 11 gols e 7 assistências. Então não é um jogador que estava lesionado, que ficou um tempo parado lá na China, na Turquia, e aí voltou para o Goiás e agora está jogando bem. Não, é um jogador que já tem um histórico bom e tem feito uma boa reta final de temporada pelo Goiás. É aquela coisa, eu não sei se num estilo de jogo mais rápido, se o Cruzeiro tiver um treinador desse estilo pro ano que vem, seria a melhor alternativa para a equipe do Cruzeiro, mas analisando os números e a boa fase que ele vive, não dá para falar que seria uma opção péssima. Nossa, ruim, eu acho ruim, não. Mas obviamente o Cruzeiro vai ter que definir essa questão de reforços pro ano que vem só a partir de quando tiver a segurança, né, de que vai estar na Série A para 2024, e aí sim começar o planejamento do próximo ano, que lembrando não vai demorar muito. Nós já estamos no dia 25 de outubro, no caso vai até o dia 3 de dezembro, né, o Campeonato Brasileiro, quando se encerra. Então daqui um mês, basicamente, espero eu que o Cruzeiro já não tenha mais nenhuma chance de rebaixamento, e aí o Cruzeiro vai começar a discutir. Como disse então o Jorge Nicola, o clube só vai tomar uma decisão em 2024, eu não diria que em 2024, né, porque 2024 já começam os campeonatos. Mas ali, ó, dezembro, final de novembro, com certeza o mercado de transferências já vai estar bem ativo, não só no Cruzeiro, mas também no futebol brasileiro no geral. E você, o que tem a dizer sobre o jogador? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo no espaço para comentários. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês do grupo VIP do Alex Dicas, que eu vou deixar alguns resultados nesse meio de semana, no final de semana também, com vários jogos que teve, né? Tanto do Campeonato Brasileiro, jogos da Liga, né, do futebol europeu, Inglaterra, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, e também nesse meio de semana dos jogos da Champions League, que teve bastante, que eu vou deixar então aqui para vocês. Para você fazer parte hoje mesmo do grupo VIP do Alex Dicas, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você clica lá, fala que veio aqui pelo canal, que você vai ter um desconto nessa sua assinatura e para entrar e fazer parte do grupo VIP e receber palpites diários como esses que eu vou deixar aparecendo aqui na tela para vocês. E para terminar aqui com vocês, quero falar então sobre outra opção que seria do futebol internacional, né? Que é a respeito aqui, ó, do Gabriel Milito, técnico que sim, foi procurado, tá, pelo Cruzeiro para a próxima temporada. Jogador então, ex-jogador, né? Que vive uma boa fase como técnico aí recente, tá? Não tem muitos anos que ele é treinador, desde 2015, mas fez sim bons trabalhos. Já está indo então para quase 7 anos e meio de trabalho. Tudo bem, né? Ele começou ali bem cedo, quando estava com 36 para 37 anos, e eu acho que já está bem maduro. Eu vou deixar aqui então os números dele para vocês, que nesses últimos 3 anos esteve na frente da equipe do Argentino Júnior, que acabou sendo demitido então logo quando teve a saída no caso do técnico Pepa, né? E que estava buscando um novo treinador, só que ele não aceitou essa proposta do Cruzeiro e nenhuma outra equipe do futebol sul-americano, europeu, justamente porque ele queria dar um tempo, né, descansar e começar a partir então de janeiro do próximo ano, em 2024. Que ele teve bons números pela equipe do Argentino Júnior nesse período então com 57 vitórias e um pouco mais então de 145 jogos, 185 jogos, 145 jogos mesmo, tá? Não foi um desempenho ruim não, teve um aproveitamento próximo de 57%, treinando, né, o Argentino Júnior, levou inclusive a equipe para a edição da Libertadores dessa última temporada, tá? A equipe acabou sendo eliminada na fase de grupos. Eu lembro até mesmo que tinha o Independente del Valle, o Argentino Júnior, o Fluminense, né, que eles passaram e enfrentaram o Fluminense, acho que foi isso. Mas o Gabriel Milito já tinha sido demitido antes desse compromisso, né, contra o Fluminense. Passou também pelo Estudiantes, não foi muito bem. Pelo Independente também, uma passagem mais ou menos em 2017. Treinou uma equipe lá do futebol chileno e começou muito bem a sua passagem pelo Estudiantes, né, em 2015. 28 jogos e 15 como vitórias, né, e no caso pelo Estudiantes, onde ele jogou e foi revelado. Então, acho sim uma boa opção de técnico para o ano que vem. Obviamente, não assisti muitos jogos do Argentino Júnior, não dá para falar aqui que ele é um técnico extremamente ofensivo, que gosta de ter a posse de bola, mas com certeza é uma geração da Argentina promissora, né, com um técnico que